Muito boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas. Muito obrigado a você pela audiência de mais um dia. Prazerzão estar na sua companhia e saber que você está comigo também. O programa hoje retoma a série de entrevistas com candidatos ao governo do Amazonas. E o nosso candidato de hoje é Luiz Navarro, candidato ao governo do Amazonas pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo e eu convido você a imediatamente ficar conosco para que possamos então, colher para você, para todos os eleitores do Amazonas, as informações, a filosofia da sua campanha, o que move a sua candidatura e principalmente as suas propostas de governo. Tá muito bem? A gente volta já imediatamente após o intervalo comercial. Programação na TV retoma hoje com muito prazer a série de entrevistas com candidatos ao governo do Amazonas. Eu digo prazer porque é prazer poder contribuir com o eleitorado do meu estado, Manaus, capital, interior do estado. Um grande abraço, obrigado pela audiência, aos mais de 20 municípios que integram a rede Band em todo o Amazonas, e porque a Band, Brasil e a Band Amazonas tem uma tradição, em debates, nas épocas de eleições. O programa segue exatamente esta tradição, abrindo esse espaço para que os candidatos ao governo possam projetar, passar para os eleitores as suas propostas, aquilo que pensam, executar uma vez eleitos governadores, do estado do Amazonas. Muito bem, então hoje nosso candidato é Luiz Navarro, uma figura extremamente identificada com a população do Amazonas. Luiz Navarro tem 72 anos, é natural de Manaus, instrução primeiro grau completo, trabalha na área de construção civil, já foi candidato ao Senado uma vez candidato a prefeito de Manaus e encara pela segunda vez candidatura ao governo do Amazonas. Candidato Luiz Navarro, prazer recebê-lo, boa tarde. O prazer é meu, boa tarde, senhores telespectadores da Band e do programa Ação na TV com meu amigo Nonato Oliveira. Prazer recebê-lo. Candidato Luiz Navarro, qual o significado da sua candidatura? O que impulsiona a sua candidatura, encarar uma disputa ao governo pela segunda vez? Apesar da falta de recursos para que nós possamos participar da campanha em igualdade de condições com os outros candidatos, o que nos move a participar de nova campanha política é que, eu vou lhe dar um exemplo, eu quando fui candidato ao Senado, foi aprovada uma lei que dava poderes ao governador de executar e legislar. A Assembleia Legislativa abriu mão de seu dever constitucional de legislar. E com a denúncia que eu fiz como candidato ao Senado, após as eleições, a lei foi revogada. Isto me deu uma imensa satisfação. Isto beneficia o povo. O que era inconstitucional deixou de existir e o povo, a Assembleia, voltou a legislar. Quer dizer, já foi um grande tento. Com certeza, em benefício da população. O senhor pertence, comanda no Estado o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro. O PCB, perdão, há sempre uma confusão, O PCB, que é o PCBão, o famoso PCBão. Isso. O senhor se considera socialista ou comunista mesmo? Olha, somos e seremos sempre comunistas. E é o nosso objetivo algum dia chegar ao comunismo, que não houve até hoje em parte nenhuma do mundo. O que houve na União Soviética, quando existia a União Soviética, era exatamente o socialismo, que o socialismo é a primeira etapa, é a organização do trabalhador no regime político socialista. Após esta organização e após o povo estar absolutamente conscientizado
do que é socialismo, aí sim vem a etapa final, que é o comunismo, que é o povo sem governo. O povo tem um alto grau de organização que não precisa de governo. Por isso, é necessário começar pelo socialismo para organizar a população, organizar os trabalhadores no chão, comandando as fábricas, né? Para então, após esta conscientização, chegarmos ao comunismo. Dentro desse tema ainda, a China comunista conseguiu, de uma certa forma, associar comunismo com capitalismo, né? O senhor não acha que o senhor encontraria dificuldade em administrar, né, com a filosofia do comunismo num Estado democrático como o brasileiro? Você fala um Estado democrático burguês, que é o que nós vivemos. Nós vivemos num Estado democrático burguês, onde a concentração de renda e o lucro exacerbado é o que comanda a coisa. No regime socialista, com a instalação dos conselhos populares eleito pelas comunidades, nós começaremos o pontapé inicial da instalação do socialismo. E algumas pessoas perguntam, mas você não terá a maioria na Assembleia Legislativa e, portanto, os projetos socialistas não serão aprovados. Lê do engano. Com os conselhos populares eleitos, nós colocaremos o povo na Assembleia para o povo pedir que o projeto em seu benefício seja aprovado. E por isso achamos que não será difícil governar. Isso significaria uma como é que se diz, uma eliminação do poder dos deputados? A Assembleia ficaria anulada? De forma nenhuma. Não se pode governar sem que tenha o legislativo para legislar. Nós respeitaremos o legislativo, mas vamos dizer que nós temos um projeto em benefício da população e não conseguimos aprovar nenhum projeto na Assembleia, nós teremos que nos unirmos ao povo, que é o principal interessado, para que o povo vá solicitar a Assembleia que vote os projetos de interesse da população. Os conselhos populares teriam prerrogativa acima da Assembleia Legislativa, nesse caso? De forma nenhuma. Não. De forma nenhuma, porque, veja bem, a primeira coisa que um cidadão faz ao se eleger é prometer respeitar a Constituição. Muito bem. O que é a Constituição? É um conjunto de leis que todos têm que seguir e todos têm que obedecer, inclusive o governante eleito. Então, se nós eleitos pelo povo chegarmos ao poder como governador, não podemos de forma nenhuma esquecer o juramento constitucional que vamos fazer. E o que nós temos que fazer é nos adequarmos, governarmos com conciliação, governo do Estado e Assembleia. É isto aí. Ok. Vamos agora então para aquelas perguntas em cima de temas pontuais, né, que na verdade não podemos deixar de perguntar aos nossos candidatos ao governo do Amazonas, né, questão da saúde, educação, segurança, transporte, infraestrutura, tá certo? Zona Franca de Manaus. Vamos começar então pela questão da educação, candidato Luiz Navarro, né? Como o senhor vê a educação que está, os resultados, né, o nível da qualidade de ensino, a estrutura da rede de ensino público estadual, capital e interior, quais as suas principais propostas para melhorar o nível da educação na rede estadual pública de ensino? Olha, eu acho que a educação no estado do Amazonas, ela vai mal, ela não vai muito bem. Principalmente quanto ao ganho do profissional da educação.
é que agora mesmo houve um reajuste ínfimo, um reajuste que não condiz com a necessidade de cada profissional da educação. Tanto é que a proposta nossa, assim que chegarmos ao governo, com o seu voto, nós imediatamente mandaremos uma proposta de 3 salários mínimos mais 50% por 20 horas de aulas, tá? Por isso, isto melhorará de imediato a condição do professor. Bom, melhorar a condição do professor não é o bastante. É necessário que todas as escolas sejam integrais. O objetivo do Partido Comunista Brasileiro, tanto na capital quanto no interior, será chegar às escolas integrais. Pela parte da manhã, o ensino didático normal. Pela parte da tarde, esporte, lazer, arte, cinema, todo o que motive o aluno a querer ir para a escola. Ele precisa desta motivação, ele precisa gostar de estudar. E nós pretendemos, do Partido Comunista Brasileiro, nós pretendemos ensinar os nossos alunos no estado do Amazonas a gostarem de estudar. Na sua visão, nesse campo da educação, o senhor não vê como é importante a inclusão na grade curricular das escolas de tempo integral o ensino profissionalizante? Não necessariamente, porque, veja bem, nós temos escolas profissionalizantes mantidas pelo governo federal. Seria você desperdiçar, seria você quase colocar a mesma coisa no ensino dos alunos. Então, nós achamos sim que você tem que ensinar o aluno a gostar de estudar. Porque, veja bem, se ele tirar o 2º grau com eficiência e eficácia, daí em diante ele procurará aquilo que está dentro dele, ou a sua vocação. Ele vai atrás de sua vocação. Se ele quer ser um engenheiro, se ele quer ser um técnico ou um engenheiro de informática, em vários tipos, ele vai procurar o caminho dele. O que é necessário, no Estado, você ensinar o aluno a gostar de estudar. Não interessa se seja curso profissionalizante, porque o governo federal já mantém escolas de curso profissionalizante. Correto. A questão da evasão escolar e da melhoria, da qualidade mesmo do ensino, né? Para quem tem acesso às escolas públicas, né? Como é que o senhor vê? Tem alguma proposta específica para... Essa questão da evasão escolar na verdade, alguma coisa que preocupa muito, né, os educadores. Veja bem, com a escola integral eu acho que isso está solucionado, porque o aluno obrigatoriamente ele vai para a escola porque ele terá alimentação na escola. Ele terá pela manhã a merenda, terminou o período da manhã, ele vai almoçar. Então, como falta comida na casa dele, ele necessariamente vai para a escola para comer. Grande parte dos alunos, se você vê nessa periferia, são pessoas absolutamente carentes de tudo. Essa é que é a verdade. Então, neste momento, o Estado tem que assumir isto. Se ele vai para a escola para comer, a escola tem que ensinar ele a gostar, porque ele vai por interesse em comer. É por uma questão de necessidade de alimentação. Necessidade, exatamente. Suprir uma deficiência que ele tem em casa, sim, dentro de casa. Sim. E a escola, pela parte da tarde, vai ensinar ele a gostar da escola, a gostar de estar no ambiente escolar. E o aluno, ao aprender a gostar de estar no ambiente escolar,
O passo para ele aprender a gostar de estudar é muito simples. Quer dizer, então o senhor apostaria tudo na questão de criar formas de estímulo para que o aluno gostasse da escola, gostasse de estudar. Sem dúvida. E seria a partir daí. Acho que este é o caminho. Acho que este é o caminho para resolver os baixos índices de aprendizados que nós temos no estado do Amazonas. Muito bem. Vamos agora bater um papinho sobre a questão da saúde no estado do Amazonas. Como é que o senhor vê a situação da oferta de serviços de saúde pública no estado do Amazonas e as suas principais propostas, caso seja eleito governador do Amazonas? A saúde do Amazonas, ela está em coma, né? Ela está em coma. E no resto do Brasil também. Mas o que nós estamos tratando é aqui no Amazonas. Veja bem, a odiosa terceirização de serviços tem contribuído decisivamente para que esse caos se aprofunde. É necessário que se crie um sistema. Primeiro, abrir concurso público. Para suprir os quadros que estão fazendo falta. Segundo, discutir com a classe um plano de cargos, carreiras e salários similar ao do judiciário. Um juiz, ele presta concurso, ele vai imediatamente para a comarca do interior. E vai satisfeito porque ele sabe que um dia vai sair da comarca do interior, virá para a capital e terão os benefícios assegurados num plano de cargo, carreiras e salários, que o médico não tem. Embora, candidato Luiz Navarro, saiba que há uma diferença muito grande entre o salário que estimula o juiz a ir para o interior, né, e o salário que poderia estimular um professor. É uma questão a se considerar também. Não é tão diferente, não. Ou você acha que a questão do salário, não é o fator influenciador? Não é o fator que influencia. O fator que influencia é exatamente o juiz sabe que vai para o interior e que sabe que ele tem assegurado uma carreira decente e digna para ele, coisa que o médico não tem. O médico não tem assegurado uma carreira no serviço público. E por isto, a preferência de todos eles é ficar na capital. Nosso plano é discutir com a categoria um plano efetivo de cargos, carreiras e salários e, logicamente, discutindo um salário decente para a categoria, imediatamente. Segundo, você observar, os médicos não dão o plantão deles corretamente, não cumprem as horas de plantão corretamente, e quando havia uma receita, passam a receita ao paciente, normalmente os remédios dessa receita não tem no ambulatório, na farmácia, no posto de saúde da entidade. Eu acho que isso precisa acabar. Não se esqueça, nós estamos falando de educação. Não, nós estamos falando de saúde. Educação. Nós estamos falando de saúde. Não é educação. É saúde. A não ser que o senhor já passou para a saúde. Não. Aí a gente vai para o rumo da saúde. Não. Mas eu perguntei sobre a... Ou foi eu que me enganei? Eu acho que foi você. É saúde? É saúde. A educação nós já passamos há muito. A educação, com seu voto, se chegarmos... Já que já estamos na saúde, então vamos continuar na saúde. Pois é. Então, eu acho que resolvemos o problema do médico com um plano de cargo, carreiras e salário. E temos que resolver o problema do paciente, que é manter medicamentos para que ele possa ser atendido.
Se nós abrirmos concurso, acabarmos com a odiosa terceirização, que a terceirização não é nada mais do que alguém ficar roendo o salário dos profissionais. É isso, a terceirização. O Estado foge, dá um mau exemplo, fugindo das leis sociais, né? A empresa que contratou, que terceirizou esse serviço, normalmente não recolhe as leis sociais e fica um ciclo vicioso de insegurança para todo mundo. Nós, com seu voto, vamos chegar ao governo do Estado e vamos resolver esse problema. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos para falar um pouco sobre segurança e as propostas do candidato Luiz Navarro para essa área tão importante, né? Para a vida da sociedade. A gente volta já. Programação da TV, entrevistando o candidato do PCB, Luiz Navarro, candidato ao governo do Amazonas, né? Vamos falar de segurança, candidato Luiz Navarro, né? Vamos. Como é que você vê a segurança que o Estado oferece aí, através de todo o seu aparelhamento de segurança, Polícia Civil, Militar, nível de capital, interior, e quais as suas principais propostas nessa área? Na capital, a segurança, ela também está em coma. A população vem sofrendo as maiores consequências danosas desse sistema de segurança que nós temos. O programa Ronda nos Bairros foi um programa razoavelmente planejado, mas abandonado após a sua criação, e hoje eu diria que o programa Ronda nos Bairros existe no papel, de fato ele não existe. E isto é que leva a consequência danosa às pessoas que estão na periferia. E não só da periferia, porque esta insegurança, ela está se aproximando do centro. E eu acredito que, para resolver o problema de segurança, passa pela comunidade. Ninguém entende mais de segurança do que aquele que necessita dela. O policial, ele pode entender de segurança, mas quem mais entende do que ele é quem precisa da segurança. E se casarmos a técnica policial com a necessidade do comunitário, nós temos certeza absoluta que passaremos a inverter este quadro danoso para todos. Este quadro de absoluta insegurança que vem ocorrendo na capital do estado do Amazonas e se estendendo para os demais municípios, porque os municípios é uma consequência do que acontece na capital. Nós temos que, através dos conselhos populares que vamos criar, conselhos populares eleitos pela comunidade, que são diferentes dos conselhos que existem no estado, na prefeitura, no governo federal, é cheio de conselhos que não funcionam. O nosso conselho vai funcionar, porque o nosso conselho vai nascer, quem vai eleger os conselheiros é a comunidade. Não é o gestor que vai colocar o seu apaniguado, aquele seu protegido num cargo. Não, quem vai eleger o conselheiro é a comunidade. E através da comunidade nós vamos mudar a segurança pública. Ok, então. Vamos bater um papinho então agora sobre a questão Zona Franca de Manaus, né? Que é, na verdade, o principal, o grande instrumento de sustentação econômica da economia do nosso estado, que acabou de merecer uma prorrogação, né? Por mais 50 anos, a contar de agora serão mais 59 anos, né? O que o senhor acha do modelo Zona Franca, né? E o que significou para o senhor esta prorrogação por mais 50 anos?
Queiramos ou não, a Zona Franca dita o modelo econômico do Amazonas. Tudo que acontecer de ruim com a Zona Franca de Manaus, acontecerá com todo o estado do Amazonas. E apesar da aprovação, a Zona Franca está em perigo. No mais absoluto perigo neste momento. Quando um governante nosso deixou o governo e se elegeu senador e levou a reboque como seu suplente um paulista milionário. Foi a época que nós mais tivemos desemprego na Zona Franca de Manaus. Foi a época que várias indústrias aqui instaladas se transferiram para outras áreas. Porque assumiu um paulista como senador representando o Amazonas, e o que este paulista defendeu foi os seus interesses e os interesses de São Paulo, que queria acabar com a Zona Franca de Manaus. Neste momento, caro eleitor, você que é o dono do carro, sabe que nós estamos correndo este perigo. O atual senador quer deixar o cargo para concorrer ao governo do estado. O atual senador, deixando o cargo, assumirá novamente um paulista. Vai haver novamente desemprego, vai haver novamente evasão de indústrias no estado do Amazonas. Você que é o dono do cargo precisa manter o senador no Senado. Não vamos mudar, este momento é de perigo, nós necessitamos do senador no Senado. Agora vamos retomar então a questão do significado da Zona Franca de Manaus. O senhor acha que esse longo prazo que conseguimos agora, de prorrogação por mais 50 anos, né, não nos dá fôlego suficiente para que os futuros governantes, o senhor uma vez eleito, né, assumam um compromisso com as vocações regionais e econômicas, para que nós tenhamos aí outras alternativas e não cheguemos daqui a 59 anos na absoluta e exclusiva dependência do modelo econômico que temos aí? Não tenha dúvida. A Zona Franca ela deve faturar este ano a cerca de 50 bilhões de dólares. Esses 50 bilhões de dólares, 50% deles fica para a compra de insumo, fica para pagamento de alguns impostos, que a maioria são isentos, né? E o resto para aqueles salários sofríveis que pagam para quem produz na Zona Franca de Manaus verdadeiramente, que é o trabalhador, ganha aquele saláriozinho de miséria, né? E os outros 50% são transferidos para as suas matrizes. Não participando esses empresários com o desenvolvimento do estado do Amazonas. Eles não querem nem saber, são isentos de imposto, estão recebendo todas as benesses. É preciso chamá-los à responsabilidade para integrarem-se com o desenvolvimento do estado do Amazonas. Como? O Amazonas é o maior exportador de alevinos, aqueles alevinos que se colocam nos aquários, né? Pois não. Nós pretendemos transformar... São os peixes ornamentais. Ornamentais, me fugia a palavra, exatamente, os peixes ornamentais. Bacela é um dos maiores produtores. O Amazonas é o maior exportador do mundo de alevinos ornamentais. Pretendemos nós transformar o Amazonas no maior exportador de alevinos comerciais de tambaqui e matrinchã. Com isso, nós transformaremos o Amazonas no maior exportador comercial desses peixes. Nós temos matrizes eficientes para fazer isso. E planejamos no interior abrir cursos de embalagem e exportação para esses alevinos, para que todo o interior participe nesse tipo de exportação. Com isso, nós estaremos criando
uma maneira de desenvolver o interior do Amazonas. Pretendemos apoiar o cultivo da castanha. Nós temos castanhais abandonados, nós temos seringais abandonados, nós temos a nossa juta e a nossa malva, que não há incentivo. Pretendemos colocar FAPEAM, a AFEAM e o Centro de Biotecnologia do Amazonas integrados a este movimento para que possamos desenvolver o Estado. Revendo as nossas condições no setor primário, secundário e terciário. Muito bem. Claro, teríamos ainda alguns pontos, né, a colocar e a perguntar ao candidato Luiz Navarro, candidato ao governo do PCB, que nos dá o prazer da presença hoje. Está muito bem. Mas já estamos aí praticamente com 1 minuto e alguma coisinha. E eu gostaria, então, de dedicar esse tempo para as suas considerações finais, tá certo, né? Lembrando que a conduta do programa é evitar, né, ataques pessoais, nesta linha de propostas, né, de cada candidato. E, ao agradecer a sua presença, caríssimo candidato Luiz Navarro, nós queremos também lhe facultar aí mais 1 minutinho que falta para as suas considerações finais, alguma coisa que não foi colocado, que o senhor possa então aproveitar esse minutinho final. Meu caro eleitor, falo a você que a Zona Franca está em perigo. Nós precisamos de todas as forças nossas no Congresso para consolidar a Zona Franca de Manaus, que é ainda quem comanda o modelo econômico no Amazonas. Eu, Luiz Navarro, com o número 21, estou aqui pedindo o teu voto, pois nós sabemos como fazer esta transformação. Nós queremos realmente desenvolver o Estado do Amazonas, queremos instalar os conselhos populares. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer receber o candidato Luiz Navarro do PCB. Amanhã nós estaremos dando sequência, recebendo aqui o candidato do PSTU, Herbert Amazonas. E na segunda-feira encerraremos a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas, recebendo o candidato do PSOL, Abel Alves. Grande abraço a você, obrigado pela audiência, você de Manaus, você do interior. Amanhã estaremos aqui às 2h20 em ponto, com você e por você. Grande abraço e até lá.